Quais foram os piores erros que eu já cometi como terapeuta? Eu não vou nem ousar enumerar, falar os 10 piores erros, os 12 piores erros, porque foram tantos erros e cada vez que você lembra de um, você vai lembrando de outro, você vai contando uma história, você vai percebendo que errou ali, que eu vou deixar assim esse título em aberto para não me limitar a contar das cagadas que eu fiz aí nessa trajetória para chegar até aqui. Inclusive, recentemente, tipo ontem, eu cometi o mesmo erro, né, que eu tinha cometido lá no início, que várias vezes se repetiu. Eu cometi esse erro de novo e eu vou deixar ele pro final porque é um erro que a gente tende a cometer mesmo aí com quase uma década de experiência como terapeuta. Então, para quem está chegando agora, eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta, né, com aí quase 10 anos de terapia, né, na clínica, errando ainda, né, e aprendendo com os erros e ensinando a acertar através dos erros. Esse daqui é o Biscoito, ele é o meu gato primogênito, ele nasceu primeiro, né, no meu coração, e depois dele vieram, assim, vários. Eu tenho mais 3 aqui em casa, e alguns não puderam ficar, e aí eu coloquei a minha irmã, coloquei meus pais, tudo na pirâmide de gatos. Temos um total de 7 gatinhos na família, e vou abrir aqui os piores erros que eu já cometi. Então, vamos começar. Muito obrigada, eles são muito lindos, é meu príncipe. Como eu já mencionei, né? Vou contar ali no final um erro que eu cometi ontem e que a gente tende a cometer, e que por mais que eu ensine as minhas alunas, minhas mentorandas, gente, não faça isso, né? Não vai dar certo. Me peguei cometendo erro. Mas vamos lá, quero começar do primórdio. Eu gosto de umas coisas assim mais organizadinhas e lineares. Enquanto eu estudava, quais erros que eu cometia? Um primeiro erro, assim, que eu vejo muita gente cometendo, aí que tá começando, é comprar vários cursos baratinhos, achando que a gente vai somar técnicas. Nossa, eu tô vendo aqui, tem esse que é de iniciação a reiki, à distância, ó, chegou aqui a caçula agora. Tem esse aqui de... Mas ele é ciumento, ele bota pra fora. Tem esse, ó, ele saiu, ele tá bravo. Haja coração. Vou comprar esse curso aqui, que ele é de reiki, à distância, você iniciada à distância. Não, agora acabou a pandemia, vou fazer o reiki presencial. Mas eu vi também que tem aromaterapia, que, nossa, 97 cursos por R$47 eu vou fazer. E eu caía nessas, né, achando que aquele monte de cursinho ia me formar uma terapeuta completa. E era um grande erro, porque quanto mais eu estudava superficialmente as coisas, mais eu descobria que eu tinha para estudar, e mais eu ficava ansiosa, porque nenhuma daquelas ferramentas me formava terapeuta, me dava capacitação para atender alguém e para dar resultado. Então, colecionar um monte de curso baratinho, achar que tem uma coleção de certificado vai te ajudar, é o primeiro erro que você deve abolir. O que eu recomendo, então, vou fazer, né, nessa sequência, né? Mostrar o erro, o porquê que a gente erra, e mostrar a solução. É buscar formações sérias, que você tenha referência, que você tenha indicações de pessoas, comentários, que seja algo consolidado já no mercado, ou que esteja iniciando. Existem muitas pessoas que estão iniciando cursos no mercado, eu já iniciei várias vezes, e que são muito boas, mas a gente percebe isso pela seriedade, e vai ter uma questão aí, que vai ser o valor. Um curso que vai te dar segurança o suficiente para falar, a minha sessão é R$200, não vai custar menos do que R$200. Se você paga R$200 em um curso, né, paguei aqui R$97 em um curso, você nunca vai conseguir falar que é R$200. Se você paga R$200 em um curso, você nunca vai conseguir fazer um atendimento de 300, fechar um programa de atendimento, porque são cursos pequenos, eles não têm o propósito de te formar terapeutas,
mas sim de te dar ali alguma ferramentinha, de te mostrar, ó, isso existe a aromaterapia e o óleo de lavanda te acalma, o óleo de alecrim te deixa mais focada. Mas, e aí, como preparar, como receber o paciente, como fazer essa consulta, isso daí já não vai ser nesse curso de R$ 97, vai ser em uma formação. Então, qualquer área que você siga, busque uma formação completa que te ensine também a usar aquele conhecimento teórico na prática, porque conhecimento por conhecimento, você pega num livro, você pega no PDF, você pega no Google. Então, você não precisa fazer um cursinho barato para nada. Essas informações você vai ter de diversas formas, né? Uma formação de verdade, ela vai demandar um investimento maior pela simples questão óbvia de que é uma formação completa e que vai te dar o amparo necessário. Então, suspeite do que é barato, do que não tem depoimento, e isso para tudo, né? Você vai comprar ali um chocolate, o chocolate tá... você vê que todos os chocolates custam por volta de R$ 7, aquele chocolate tá 2 no metrô, você suspeita, ou é roubado, ou tá estragado. Com cursos a mesma coisa, então não caia nessa. Eu já caí e não funcionou, depois eu tive que reinvestir tudo que eu já tinha desperdiçado de dinheiro em capacitações melhores. Então, junto disso, quando eu estudava, eu aprendia um pouquinho de cada ferramenta e no fim eu não sabia nenhuma bem de fato, né? Fiz aqueles cursos lá com diversas técnicas, aí sabia os princípios da aromaterapia, os princípios dos florais, o que servia, para que servia cada um, mas como de fato pensar, fazer uma análise, pensar clinicamente como aplicar aquilo, eu não conseguia. Outro erro que eu cometi, né? Então, e a solução para isso é buscar uma formação que te ensine de verdade. Outro erro que eu cometi foi esperar muito tempo, achando que um dia eu me sentiria pronta para atender, né? Não, vou estudar mais isso, vou estudar mais isso, vou aprender mais isso, vou fazer aquilo e vou esperar, né? Vir aqui uma luz divina, aparecer o anjo Gabriel e falar: minha filha, você está aí abençoada da capacidade de atender. Comece, não vai chegar. Então, tem que partir da gente, com aquele conhecimento que a gente tem, dar as caras, né, para o mundo e começar a atender, porque senão cada hora a gente se sente mais insegura, fica com mais medo, né? Cada dia que passa que a gente não atende, cada cursinho que a gente faz, que a gente tem mais conhecimento teórico e menos prático, mais cagona a gente fica. O português culto aí. Outro erro, eu não contava para ninguém que eu tinha me tornado terapeuta. Eu tava esperando, né, o anjo Gabriel baixar e falar que eu tava ali iluminada daquela bênção de ser uma terapeuta, então ficava insegura, tinha medo de ser julgada, porque eu sempre fui fora da casinha, da caixinha, de fora de tudo. Como é que logo ela vai ser terapeuta, né? Imagina a família, minha família, você terapeuta, né? Tipo, inclusive é motivo de piada até hoje, né? Tipo, nossa, você cuida tão bem da cabeça dos outros, por que você não vai cuidar da sua? Então sempre vai ter, né? A gente releva, a gente aperta o botão do foda-se que eu tenho instalado em mim, né? Uma âncora, quem quiser aprender, tem várias lives aí que eu falo sobre isso. Pra gente conseguir superar e não se abalar com esses comentários, né? E não contar para ninguém é um sinal claro de que a gente tá inseguro, de que a gente tá com medo e com medo do julgamento, da avaliação dos outros. Quem estiver se reconhecendo pode comentar aí e quem tiver dúvidas também pode colocar. E outro erro, né, o pior de todos que eu cometi no início era o desconhecimento de técnicas de alívio imediato. Então, eu estudava bastante a psicologia analítica, fiz curso de Jung, psicanálise, fiz esses cursos de terapias holísticas em geral,
e nenhum deles tinha alguma coisa que fosse uma morfina das emoções. Até que eu conheci a reprogramação mental e tudo mudou. Eu comecei a me trabalhar esse lance da insegurança, do medo. Então comecei a falar para as pessoas que eu era terapeuta e resolvi começar a atender com a reprogramação mental. Usava também, né, tentava misturar tudo ali no início, mas foi uma coisa que me ajudou aí a dar esse primeiro grande passo, que me trouxe aqui. Então, no início, quando eu comecei, eu tentava misturar todas as técnicas em um mesmo atendimento. Eu lembro, tipo, muito claro, uma cena que parecia dos Três Patetas, uma cena do Chaplin, né? Coloquei ali a moça em cima da cama, da maca, né? Aí eu fui aplicar o reiki nela, e aí eu peguei os cristais, eu falei, não, tem aquela coisa lá dos vibracionais, enquanto eu olhava lá na apostila do reiki, e aí eu comecei a fazer perguntas para tentar fazer uma reprogramação mental, enquanto eu tava com o pêndulo e colocava a pedra nos chakras da moça, e aí entrava propaganda, né, que eu tava com o YouTube ligado. Gente, foi uma coisa assim, ridícula. E você voltou pra sessão comigo? Não, nem a moça. Tipo, ela pagou, agradeceu e partiu e nunca mais voltou. Porque eu tava tentando usar muitas coisas em uma sessão só, sem ter domínio profundo de nenhuma, então parecia um trabalho daqueles lá de né, trazer o marido de volta, botar a moça para correr. Então, não faça isso, né? Se aprofunde ali no que você gostou, naquilo que toca, que mexe com o seu coraçãozinho, se aprofunde naquilo e atenda com aquilo. A hora que você estiver boa com aquela ferramenta, passe para outra. Isso eu ensino para as minhas alunas da formação também. Não tente usar todas as ferramentas de uma vez só. Elas têm disponível na plataforma ali quase 20 técnicas de reprogramação mental. Se a gente fica muito preocupada com a técnica e não se preocupa tanto com o paciente, a gente faz besteira. Então, eu sempre indico, pegue uma coisa que você aprendeu, pegue o afastamento, chame a pessoa para o atendimento e aplique o afastamento, qualquer que seja o problema dela. O afastamento é uma técnica coringa. A pessoa vai lá e aí afasta, empurra para longe, ela vai sentir um alívio. Ficou boa no afastamento, tá com prática naquilo, vai para a próxima técnica, vai para o lixo, vai para depois ir para as técnicas mais complicadas, para depois ainda com mais segurança conseguir olhar para um caso e montar um procedimento ali. Não, aqui a pessoa falou isso, eu vou usar o lixo para limpeza, vou usar a modelagem para ela se inspirar, depois vou fazer a ponte ao futuro para fortalecer essa sinapse nova. Então, isso daí a gente só consegue com a prática que vai acontecendo gradativamente. O nosso cérebro não dá conta de usar muitas informações novas de uma vez só. Tudo precisa ser consolidado. Então, respeite a nossa natureza, o nosso cerebrinho e pratique uma coisa por vez. Então, misturar um monte de técnica de início sem ter prática vai dar ruim. Outro erro que eu cometia, eu queria seguir um passo a passo muito rígido nos meus atendimentos, né? Eu tinha lá o script da reprogramação mental, e aí eu ia lendo, né? Agora fecha os olhos, agora faça isso, agora faça aquilo. Aí a pessoa falava, nossa, me deu uma tontura. Eu falei, caralho, não tá aqui, não tá. Puta, o que eu faço com a tontura, né? Eu não tava olhando pra pessoa, mas eu tava insegura, presa com o manual. Aí Hilda perguntou, mas pode oferecer depois como presente? Tenho reflexologia. Perfeitamente. Você saber diversas técnicas terapêuticas e unir em um programa de atendimentos é perfeito. Então, eu tenho alunas que têm baralho cigano, que tira tarô, que fazem reiki, que fazem aromaterapia. E quando elas se formam, elas se tornam terapeutas exclusivas, porque elas têm um diferencial de fazer um diagnóstico e um tratamento totalmente diferente de
alguém que só segue aquilo, que só fez um curso daquilo e não consegue ter um olhar clínico, diversas ferramentas para resolver, para ajudar uma pessoa com as suas questões. Então, pode oferecer sim, inclusive eu indico, faça isso. Que mais? Então, eu tentava ser muito rígida, né? Tentava seguir ali o passo a passo e eu acabava me perdendo porque é muito dinâmico. O atendimento, ele acontece de forma muito inesperada. A pessoa se lembra de alguma coisa, ela começa a chorar, ou ela resolve aquilo muito rápido, então você não precisa repetir tantas vezes. Então, a gente precisa entender como funciona qualquer que seja a terapia, e olhar sempre para o paciente. Outra questão, eu falava, na hora que eu ia falar sobre o meu trabalho, eu focava muito nas técnicas que eu tinha estudado. Então a pessoa, eu tenho ansiedade, fala, não, tem os aromas, né, eles funcionam com que a aromaterapia, ela trabalha tanto no nível vibracional quanto no nível físico, porque, tipo, mano, a pessoa não tá preocupada com isso, ela quer resolver o problema dela, tipo, a programação neurolinguística, ela trabalha com a estrutura da linguagem, porque tem o que você quer falar, mas o que você falou, que, cara, foda-se, a pessoa tá ansiosa, ela quer resolver aquilo, ela quer ficar aliviada, esquece, não se preocupe em ficar falando da técnica. Quem gosta de técnica, quem gosta desses procedimentos, somos nós terapeutas. A gatinha tá mexendo no fio. O paciente, ele quer a sua solução, então foque em falar sempre da solução. Eu consigo te ajudar com essa ansiedade, sim, em poucas sessões a gente vai resolver isso. Se a pessoa perguntar, aí você fala de técnica. Então, antigamente, quem entrava no meu Instagram ou no Facebook, via lá o meu currículo, né, de todas as técnicas que eu tinha estudado, mas tá, e daí? O que você vai fazer com isso? A pessoa não tá preocupada, ela quer o resultado que você vai conseguir com isso. Então, não adianta você ter feito medicina na USP se você não falar para o seu paciente que você vai resolver o problema cardíaco dele. E a mesma coisa com os cursos. Capiche? Ok. Eu também tentava resolver a vida da pessoa em uma sessão só. A pessoa chegava e falava, então você tem ansiedade, você já teve depressão, e você também não consegue dirigir, você tá com insônia, né? Eu tentava montar ali um procedimento que resolvesse. Não, agora você pega a sua insônia e você também joga ali, não, e o seu medo de dirigir. E no fim a pessoa saía com alguma solução, né? Porque eu tava usando já a reprogramação mental, nesse estágio ali de tentar resolver tudo, mas a pessoa não voltava. E quando me pagava, ela pagava ali uma sessão, na época, quando eu comecei era R$100, pagava R$100, resolvia as coisas e ia embora. Então, não resolvia tão bem feito, porque eu não me dedicava a fundo, então muitas vezes perdia ali alguns gatilhos que a pessoa tinha, e ela ia embora, e depois precisava voltar, né, eu ficava com alguma coisa, falava que não funcionava, porque foi tudo muito superficial, porque todos os problemas em uma sessão só, então não era satisfatório para o cliente, não era satisfatório para mim, porque eu não resolvia de verdade o problema da pessoa, e não tinha ali um cliente comigo, né, fazendo a roda girar, ao longo de um período, que é o período ideal, que hoje eu oriento para as minhas alunas da formação e mentorandas montarem programas de 10 sessões. Em 10 sessões, a gente tem aí o período de um trimestre, né? Quase uma estação, para a gente ver todas as mudanças, né? Principalmente quando a gente trabalha com mulheres, a gente tem várias questões hormonais, todos os ciclos. Então, pegar a pessoa ao longo desses ciclos, ao longo desses processos, entender ali para realmente devolver ela para o mundo, dar alta para ela com as questões resolvidas. Então, em uma sessão só, a gente dá uma amostrinha do que a gente pode conseguir oferecer no final.
Outra questão que eu errava, eu falava mais do que eu ouvia. Como vocês podem perceber, eu gosto de falar, então começava a falar e a pessoa falava, não, eu sou ansiosa. Não, porque a ansiedade, eu estudei isso ontem, né? E falava e acabava perdendo grandes informações que a pessoa gostaria de falar. Agora eu aprendi a perguntar, agora não, já faz um tempo, né? Eu aprendi a perguntar mais do que falar. Fazer a pessoa falar e trazer as questões dela. Isso realmente faz com que a sessão flua. Não precisa falar o que vai ser feito, vai direto na técnica. Não, você pode explicar. Na hora que a pessoa chega para a sessão, você pode explicar o que você vai fazer, sim. Mas na hora de divulgar o seu trabalho, naquele papo informal, na fila do pão, no cabeleireiro, né, no encontro dos amigos da escola, em vez de ficar falando, não, porque eu estudei aromaterapia, agora eu sei todos os princípios dos florais e a reprogramação mental, tem técnicas que assim, não. A pessoa não quer saber disso, ela quer saber, eu ajudo pessoas com ansiedade, inclusive meus pacientes com ansiedade saem com os problemas resolvidos, entendeu? É nesse sentido. Então, vamos ouvir mais do que falar durante a sessão. E quando a pessoa me perguntava o preço, Ana, quanto custa a sua sessão? Eu já mandava, R$100. A pessoa, tipo, tá, ou ela fazia ou ela não fazia. Eu não dava a chance para ela de entender qual seria a mudança, como seria esse processo. Então eu perdia muitos clientes nessa. Então o que a gente deve fazer é chamar a pessoa para conversar, falar, depende. Eu tenho alguns valores diferentes, dependendo de quantas sessões você for fazer, de como vai ser esse nosso programa, mas eu prefiro entender, isso aqui até é legal para a pessoa ver honestidade em você. Eu preciso entender o que você tem para saber se eu tenho condições de te atender. Se eu tiver, aí eu te passo um valor para o programa, para o tamanho o número de sessões que você vai precisar. Pode ser? Pode ser. Aí a pessoa vem e conversa com você, você ouve bastante, aí você dá aí uma palhinha do que você pode fazer e depois você fala o seu preço. Quando você mostra valor, não tem preço alto. Se você já coloca o preço, por mais baixo que ele seja, a pessoa não vai querer fechar. Isso faz toda a diferença na hora da gente se promover como terapeuta. Agora, antes de eu terminar, a gente ainda vai para o pior erro que eu cometi ontem. E quero saber quem quer fazer a reprogramação ao vivo aqui no Instagram. Manda aí, eu quero. Quem tá aqui no YouTube, se inscreva no canal e vamos para o próximo erro. A reprogramação ao vivo acontece aqui mesmo, você vai economizar R$500 da sessão, que se você pagaria se você me chamasse no privado, né? Eu tô aí falando o preço, sem agregar valor, mentira, eu tô agregando valor antes, e aí eu vou resolver algum problema seu. Sim, entrei agora e peguei a conversa em andamento, mas faço exatamente isso que a Ana falou, muito bem. Diga aí, senhor hipnoterapeuta, dá certo? O povo fecha? Conta aí pra gente. Outro erro que eu cometia. Na hora de divulgar, eu falava muito mais das técnicas. Isso daí eu já falei. Eu ficava falando das técnicas e não dos resultados. E eu tinha muito medo de falar o valor das sessões, né? Chegava, quanto que é? Ficava muito insegura, porque eu não me valorizava. Eu achava que eu não tinha, eu tinha aquela coisa lá de impostora, né? Todas aqueles coisas de Maria del Barrio, né? Síndrome da impostora, eu não mereço, não sou merecedora. Ele vai achar caro e não vai querer ficar, nossa, mas será que é justo com ele, porque eu tô explorando um problema emocional que ele tem e tô cobrando por isso. Gente, é um trabalho, né? A gente vai no médico, a gente tá com
com uma úlcera, a gente tá morrendo, o médico ele vai cobrar a sessão, isso é o trabalho dele. E a gente não acha feio o médico cobrar a sessão. Então, você como terapeuta, você vai oferecer uma solução para a pessoa, você vai resolver um problema que está atrapalhando a vida dela. Às vezes um problema assim fodido que tá fazendo ela não conseguir sair de casa, não conseguir um trabalho, não conseguir se relacionar, não ter amor próprio. Você vai resolver aquilo e vai cobrar um valor por aquilo. Não tem nada mais justo. Dinheiro é energia e é uma troca que você tá fazendo. Por lo tanto, meu amor, cobre. Ó, Thaís, beleza? Vamos fazer sua reprogramação. E o sim dá certo, mas sempre aqueles que estão acostumados com a visão tradicional de terapia e dizem que vão verificar, deixa à vontade. Sim, nem todos vão ficar. Se a gente ouvisse sim de todo mundo que a gente oferece, seria mais fácil, mas não é. Por isso que a gente tem que oferecer muito, porque a gente sempre vai ouvir mais não do que sim, né? Imagina uma pessoa querendo casar, pedindo, assim, 300 pessoas em casamento, quantas iam aceitar? Só os pancadas que nem ele que casa assim sem namorar, né? A gente primeiro precisa conhecer, conquistar, namorar para depois casar. E assim é também com a terapia, a pessoa precisa confiar em você. Gostei dessa metáfora, eu nunca tinha usado. A pessoa precisa confiar em você, você precisa conquistar a confiança, conquistar na capacidade, né? Coisa que eu acho mais tesão, assim, em qualquer pessoa é inteligência. Fala, cara, eu tô apaixonada por você, ser inteligente, né? E a gente tem que fazer a pessoa se apaixonar pela gente no sentido terapêutico, né? Não vamos fazer que nem Jung fez. Mas fofocas da psicologia em outro momento. Então, não tenha medo de falar o valor das sessões. A gente vai fazer a reprogramação aqui com a Thaís. Depois desse último erro que eu cometi ontem, apareceu uma mulher num grupo de desapego pedindo quem escreve TCC e redação. E aí eu falei, cara, mas é sério que essa pessoa tá perguntando isso? Não é possível, né? E aí eu perguntei, você tá procurando alguém que escreva o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso no lugar do aluno? Tipo, é isso mesmo, né? Essa cara de pau, assim, surreal. E aí a pessoa, sim, você faz? Eu falei, não faço isso, né? E aí eu falei que o que eu faço é ajudar a pessoa, como eu trabalhei com educação durante muito tempo, já escrevi uma porrada de TCC e tenho muita experiência com problemas de aprendizagem, técnica de memorização, falta de foco. Eu falei, eu te ajudo a ter motivação, né, com terapia, ter foco para conseguir escrever, técnica de leitura acelerada, tudo isso. Já estudei muito, já usei muito, já ensinei muito e eu posso te ajudar nisso, né? Como terapeuta da aprendizagem, para você escrever o TCC, porque essa vai ser a melhor saída para você. A melhor saída, no meu ponto de vista. O que a mulher fez? Falou, obrigada, minha querida, né? Mandou com corações para você, não é isso que ela queria. Eu considerei, a partir do meu ponto de vista, que o melhor para ela seria, neste momento, aprender, escrever o TCC por ela mesma, para ela se sentir confiante, capacitada, para ela conseguir usar aquele diploma com segurança, porque como que ela vai conseguir um emprego com um certificado, um diploma que foi burlado? Ela não vai ter confiança, a gente transpira, né? Quando a gente tem medo, quando a gente tá insegura, a gente transpira insegurança. Então ela não vai conseguir ir para frente com isso. Mas quem sou eu para falar isso para ela? Falar, você está no caminho errado. Dentro do mapa dela, dentro do que ela entende de mundo e dentro dos perrengues que ela tá passando, o melhor agora é pagar para alguém escrever o TCC. Então, o meu enorme erro que eu cometi lá no início, no meio e hoje, provavelmente ainda vou cometer, é querer oferecer tratamento, terapia, cura para alguém que não quer. Porque a gente vai se frustrar, a pessoa não vai querer, né? A pessoa poderia até vir para a sessão, mas ela não ia botar em prática.
Se a pessoa não está disposta a ter uma mudança através da terapia, a gente não faz milagre, a gente não consegue dar uma injeção de ânimo, de motivação, de coragem na pessoa. A pessoa é que vai fazer isso, a terapia é metade. Ó, o Sindé cometeu também, e ele falou que quando a dor for real, ela abraça a terapia sem se preocupar com o valor. Exatamente, tem isso, e a pessoa precisa querer, porque é um valor real. Muito bem colocado. Ó, agora apareceu mais um gatinho aqui, essa aqui é a Tica, é a minha segunda gatinha, né, faltou o número 3, ele tá ali dormindo. A pessoa, é um trabalho que acontece dos dois lados. Não tem como a gente promover alguma mudança em alguém, querer fazer alguém evoluir, alguém passar, acabar com uma depressão, acabar com uma ansiedade, se ela não está disposta. Então tem que partir da pessoa, a hora que a pessoa fala eu quero, e quando ela paga por isso, da forma que ela pode, né? Principalmente quando é dinheiro, porque a gente tem essa questão de valorizar muito o dinheiro, quando ela dá um valor por aquilo, aí a revolução acontece e o tratamento sai incrivelmente bem tratado. Antes disso, a gente não consegue fazer milagre, né? Obrigada. Agradeço o pessoal do YouTube. Vamos para a reprogramação ao vivo.